existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Mas quando Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito e como ele matara todos os profetas de Baal, a rainha gritou enfurecida. Que os deuses me punam se eu não matar Elias amanhã a esta hora! Para salvar a sua vida, Elias fugiu para o deserto onde ele pediu para morrer. Mas um anjo do Senhor veio e o alimentou e o consolou. Bom, você que está nos vendo aí pela internet, hoje nós estamos aqui, a convite do pastor Paulo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e estamos ministrando sobre a vida de Elias. E o tema de hoje é a depressão do homem de Deus. E eu quero falar um pouco sobre esse sentimento, ou esse estado, que é a depressão. A depressão, irmãos, eu estava estudando essa semana não apenas a revista, mas outras fontes, inclusive médicas, a respeito da depressão. E a depressão é mais comum do que eu e você imaginamos. As pessoas em todo o mundo são assoladas pela depressão. Por quê? 2 Timóteo capítulo 3 responde isso para a gente. Nós vivemos nos últimos dias, em dias críticos, difíceis de manejar. Lá diz que os homens seriam mais amantes de si mesmos do que de Deus, desrespeitosos aos pais, tem toda uma lista lá. Nós vivemos numa época extremamente difícil, os últimos dias. É difícil sobreviver, matamos um leão por dia, como se diz na linguagem popular. As pessoas ficam estressadas, cheias de problemas, dificuldades, aborrecimentos. Muitas vezes a fé teórica não é suficiente para ajudá-las. E mesmo Elias, que foi um grande profeta de Deus, por um momento sucumbiu diante da depressão. Ameaçado de morte por Jezabel, ele foge e chega a desejar a própria morte. Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. Elias não queria se suicidar, tá bom? Muitos crentes confundem isso. Ele desejou morrer. Ele estava tão depressivo que ele não queria mais viver. Mas ele jamais tentaria o suicídio. A Bíblia não fala isso, tá bom? Mas Elias foi para a caverna. Eu quero perguntar à amada igreja se vocês têm noção do que é estar refugiado numa caverna. Como é que é uma caverna para os irmãos? É um lugar frio, escuro e sombrio. Tem conforto lá? Tem cadeira para sentar? Tem luz, tem janela, tem comida? A caverna é um lugar abandonado e cheio de bichos. Todo tipo de animais que você imaginar tem ali rastejando-se pelo chão. E lá estava Elias escondido naquela escuridão no meio dos bichos. Para ilustrar um pouco isso, eu trouxe algo aqui para os irmãos, para que vocês imaginem o que é estar numa caverna. Tem um animal pequeno que, da mesma forma que o diabo, com a sua teia, captura as presas. Quem sabe me dizer que animalzinho é esse? Aranha. Aranha? Será que tem aranha lá dentro da caverna? Muito. Eu trouxe aqui uma aranha para vocês verem, para que vocês imaginem Elias no meio destes animais.
Essa é uma aranha de verdade, ela está preservada nesse látex, nessa resina, para que vocês tenham uma ideia. Você pode até ir passando para os irmãos verem o tipo de estado no qual, pode até mostrar, filmar aqui, o tipo de vida que Elias esteve ali envolvido durante 40 dias. Aranhas peçonhentas passando pelas suas pernas e ele lá na escuridão. Mas a caverna tem mais do que aranhas. Tem um outro pequeno animal que também representa o diabo, porque ele é venenoso. O diabo tem um veneno que corrói a alma do homem. Quando o homem deixa o desânimo e a depressão minarem a sua fé, ele está envenenado. Qual é o animal pequeno que tem um ferrão lá na cauda que é venenoso e pode picar? Escorpião. Será que tinha escorpião lá na caverna? Misericórdia. Esse é o escorpião de verdade. Eu vou colocar ele assim para... E certamente os irmãos estão vendo, tá? Os insetos, os animais que eu estou colocando, pode mostrar. Imagine Elias no meio dessas criaturas. O grande profeta de Deus, ali dentro, acuado dentro daquela caverna, e aqueles bichos passando pelas suas pernas, pelos seus pés. Será que era isso que Deus queria para ele? Não. Será que era esse o destino do grande profeta de Deus? Mas a caverna tem muito mais do que isso. E o crente muitas vezes passa um período da sua vida dentro da caverna. O que vocês imaginarem de bicho peçonhento tem lá. Tem um outro pequeno animal que também é venenoso. Só que esse animal tem muitas patas. Alegoricamente, o significado do seu nome significa 100 pés. Ele não tem 100 pés necessariamente, mas ele tem muitas patas. Certamente essa criatura estava lá junto com Elias também. Quem sabe que bicho é esse? Centopeia. Não é centopeia, é o... Centopeia ou lacraia? Lacraia. Trouxe a lacraia também para vocês verem. Está aqui uma lacraia venenosa, das espécies mais venenosas. Essa é uma espécie asiática. É um animal de verdade, tá? Devidamente preservado para que não se decomposse. E você pode imaginar aí Elias enfrentando essas criaturas. Se não fosse Deus na vida de Elias, pode passar para trás, para quem vocês estão vendo aí atrás, está chegando aí. Imagine Elias. Se não fosse Deus protegendo Elias, irmãos, Elias certamente teria morrido. A caverna representa o estágio na vida do crente onde ele se entrega e fica exposto. Deus precisou até mesmo mandar alimentos, senão Elias morreria de fome. Mas ainda tem mais um bicho, mais um inseto que talvez estivesse na caverna. A Bíblia fala de um inseto que aparece em gigantescos enxames. E esses enxames acabam com as colheitas. Ele é chamado de devorador ou migrador. Gafanhoto. Gafanhoto. É um animal bem esquisito. Talvez tivesse gafanhotos lá também. Em algum lugar aqui do meu zoológico eu trouxe um gafanhoto. Está aqui. Esse é um gafanhoto também, uma espécie migratória, a Bíblia fala sobre ele. E eles destruíam plantações inteiras. Por isso que Deus diz que se fossem fiéis lá no Antigo Testamento, no dízimo, Deus repreenderia o devorador. Devorador não é demônio, é o gafanhoto, porque o gafanhoto acabaria com as colheitas e eles não poderiam dar 10% da colheita. Pode passar para os irmãos verem. Isso é para vocês terem uma ideia do que foi a vida de Elias durante 40 dias. Bom, agora acabaram os bichos, né? Agora chega. Ainda tem mais um. Tem um animal que é o pior deles. Tanto que o diabo usou esse animal lá no jardim do Éden para tentar Eva. É um animal que se rasteja e é venenoso. Certamente havia alguma cobra ou serpente no jardim do Éden.
Será que eu trouxe alguma aqui? Eu trouxe uma. Certamente esses animais passavam pelo meio de Elias, e Elias com medo de ser picado por essas criaturas. Isso é o que Elias passou por ter se acovardado. Não enfrentou Jezabel, mas enfrentou todas essas ameaças e todos esses riscos. As irmãs estão com medo, estão querendo sair da igreja, aguenta aí, tá? Isso é só para ilustrar, é uma cobra que ilustra um pouco o sofrimento de Elias. Bom, como é que é a caverna para nós hoje? O crente muitas vezes tem medo de não enfrentar devidamente as provações, medo da tentação, de repente fica desempregado de uma hora para outra, alguém na família fica doente, e ele entra em depressão, como Elias entrou. Aí se intoca, se isola, se afasta da igreja, se afasta da célula, se afasta do convívio dos irmãos, e fica lá escondido, ninguém acha, como se ele estivesse numa caverna. Ele fica na escuridão, porque se afasta de Deus, e Deus é luz. Quem não conhece a Deus, está nas trevas. E ele fica no frio da solidão, no meio dos demônios e do veneno dos espíritos que trazem a ele o desânimo espiritual. Mas Elias foi visitado por um anjo. Quem lembra o que o anjo disse a Elias? Que fazes aí, Elias? Quem te mandou entrar aí, Elias? Sai da caverna. Ninguém mandou Elias ir para aquela caverna, e essa é a diferença do crente que está na caverna e do crente que está no deserto. Passando pelo deserto, as pessoas confundem. O crente que está na caverna entrou porque ele próprio quis entrar na caverna. Se acovardou, teve medo, um momento de fraqueza. O crente que está no deserto, não, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto também representa uma fase de sofrimento e de dor. Mas Deus está ensinando algo, está capacitando a sua fé. Deus está, de alguma maneira, trabalhando no seu desenvolvimento espiritual, na sua maturidade cristã. Deus está no controle. Agora, a caverna é mais complicada, porque Deus não mandou você ir para a caverna. Foi a depressão que te levou lá. Foi a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Elias teve medo de ser morto, ele começou a se queixar para o anjo. Mas todos os profetas morreram, só fiquei eu. Ela mandou lá me matar, me ameaçou lá, e começou a se queixar. O crente, quando está na caverna, se queixa muito. Porque Deus é injusto, eu estou pedindo essa bênção há tanto tempo. E agora eu não consegui esse livramento. Parece que Deus esqueceu de mim. Estou com essa causa na justiça há tanto tempo. Deus não me cura dessa doença. Há quanto tempo que meu filho está no mundo das drogas e Deus não libertou? O desemprego, há quanto tempo, tantos currículos e nada? Começa a se queixar. Ele começa a fazer o que Elias fez. Mas a mensagem de Deus para o crente que está na caverna é a mesma que o anjo disse a Elias: sai da caverna. Quando Elias saiu da caverna e atravessou de novo o deserto, Deus renovou o seu ministério. E muitas almas foram abençoadas por isso. Existem muitas almas que estão lá fora, esperando você sair da caverna. Porque o trabalho que Deus tem para você na vida delas não será feito por nenhum outro. Enquanto você está se queixando lá, elas estão sofrendo também. Estão esperando você ser levantado por Deus para poder ir como instrumento nas mãos do Senhor, abençoar a vida daquelas pessoas. Pode mostrar um pouquinho a igreja, pode mostrar um pouquinho os irmãos que estão aqui nesta manhã com a gente, né? Agora todo mundo se arruma, se ajeita, passa o perfume rapidinho. E glória a Deus por isso, irmãos, porque de fato, aprender sobre Elias é aprender sobre nós. E a gente vai falar agora sobre as causas dos conflitos de Elias, a decepção e o medo. Nem todo
crente sabe lidar com a decepção e com o medo? Infelizmente, a maioria não sabe. A fé teórica não nos ajuda em nada. Fé na teoria é ter lá um arquivo com um monte de livros lá que você nunca vai consultar. Existem crentes que servem a Deus durante muitos anos, mas não conseguem colocar em prática aquilo que aprenderam. Então tem um monte de livros lá na estante, mas nunca lê, nunca estuda, não sabe nada. Alguém pergunta, ele não sabe, tem um livro lá. O crente precisa aprender a usar a sua fé. Em Efésios é dito que nós temos a armadura de Deus. E a fé é o quê? Quem lembra lá em Efésios 6? O capacete é a salvação. A fé é o quê? O escudo. E com o que o crente ataca? Qual é a espada do crente? Espada do Espírito. A palavra, a Bíblia, exatamente. Por isso que em Apocalipse é dito que da boca de Jesus saiu uma espada de 2 gumes. É a palavra que sai da boca dele. E a fé é o escudo. É a fé que protege o crente do quê? Das astutas ciladas do maligno. O maligno manda a seta e você tem um escudo pela fé. O crente que está fortalecido no Senhor pode até ocasionalmente ter algum problema, Elias teve, mas ele não fica caído. Se cai, se levanta para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. O capítulo 18 do primeiro livro de Reis narra a fantástica vitória que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração do seu servo, enviando fogo do céu em resposta à sua oração. Aí vem, o que Elias esperava em resposta a esse avivamento era um total quebrantamento do povo. Ele tinha suas expectativas, incluindo a casa real. Todavia o avivamento não aconteceu. A casa de Acabe ficou insensível e Jezabel ainda ameaçou Elias. Irmão, Jezabel ela era uma adoradora de Baal e de falsos deuses. Ela não queria se converter. Ela queria que Elias fosse envergonhado para ser morto. Mas, para surpresa dela, foram os profetas adoradores do Deus dela que foram envergonhados. Às vezes a expectativa do crente é uma, de Deus é outra. Às vezes você vem fazer uma pregação aqui, dá um estudo aqui, e você acha que vai ter muitas conversões, e às vezes não há. Porque às vezes o plano de Deus não é uma conversão. Às vezes o plano de Deus é tocar no coração de alguém que já se converteu, mas está quase saindo, está quase entrando na caverna. Mas você não sabe o que está passando na vida do irmão. Mas você é instrumento nas mãos do Senhor. Entenda que quem faz a obra é Deus, Ele sabe. Por que Deus deu a palavra para você trazer no púlpito? Ele sabe. E aqueles corações que foram tocados por essa palavra também sabem. Mesmo que não seja um resultado visível, que as pessoas não chorem, não se ajoelhem, não venham agradecer, mas a obra de Deus está sendo feita. Amém. Amém?